Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de geometria plana, eu vou falar hoje sobre paralelismo. Então, para começar, eu vou aqui desenhar duas retas paralelas. Vou chamar essa aqui de R e essa de S. Lembrando que duas retas são paralelas quando elas não têm ponto em comum, quando a interseção entre elas é o conjunto vazio, né? Essas duas retas são retas que estão contidas no mesmo plano, são retas coplanares e não têm ponto em comum. Como é que eu vou saber que essas duas retas são paralelas no enunciado de uma questão? Vai aparecer isso aqui, R, dois tracinhos aqui um ao lado do outro e a reta S. R e S são as retas, né? Essas duas tracinhos aqui estão indicando que são paralelas. Então, observe esse desenho aqui que vai aparecer nos enunciados das questões. Agora, eu vou tomar sobre essas duas retas uma outra reta que intercepta as duas. Eu vou chamar essa reta aqui de reta T. Quando você tem uma reta que intercepta outras retas, você chama essa reta de reta transversal. Então essa reta aqui é uma reta transversal. Não importa se as retas são paralelas ou não. Se você tiver duas retas aqui, por exemplo, essas duas retas não são paralelas, elas vão se coincidir aqui em algum momento. Mas você tem uma reta que intercepta as duas, tem essa reta chamada de reta transversal. Observe que essa reta transversal determinou sobre essas duas retas aqui paralelas 8 ângulos, que eu vou nomeá-los assim. Eu vou chamar aqui de ângulo 1, e para diferenciar daquele 1 natural, né, dizer que é ângulo, eu vou colocar o símbolo aqui em cima, um chapéuzinho, um circunflexo. Então eu tenho o ângulo 1, aqui ângulo 2, aqui ângulo 3, e aqui o ângulo 4. Aqui embaixo também tenho o ângulo, vou chamar aqui de ângulo 5, ângulo 6, ângulo 7 e ângulo 8. Agora vamos fazer o seguinte exercício de imaginação. Vamos imaginar que essa reta R, eu movimente ela até coincidir com a reta S. A reta R vai coincidir com a reta S, mantendo a reta T parada, né? Essa reta T aqui ela vai ficar parada. A reta R vai se movimentar até coincidir com a reta S. Observem que, fazendo esse exercício de imaginação, a gente vai perceber que esse ângulo 1 vai coincidir com o ângulo 5, que o ângulo 4 vai coincidir com o ângulo 8, que o ângulo 2 vai coincidir com o ângulo 6, e o 3 vai coincidir com o ângulo 7. Então essas duas retas aqui, como elas são paralelas, quando eu sobrepor, né, quando eu deslizar uma aqui, deslizar sobre a reta transversal, o que vai acontecer é que a reta R vai se tornar uma reta coincidente com a reta S. Tá? E aí esses ângulos aqui vão coincidir. Ângulos que se coincidem são chamados ângulos correspondentes. Então nós temos aqui, ó, ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes. Quem serão os ângulos correspondentes? O ângulo 1 e o ângulo 5. Escrevi aqui de vermelho. O ângulo 1 e o ângulo 5 serão ângulos correspondentes. O ângulo 4 e o ângulo 8, observe, o ângulo 4 vai coincidir com o ângulo 8. Tá? O ângulo 4 e o ângulo 8. O ângulo 2 e o ângulo 6. Tá? O ângulo 2 e o ângulo 6. O ângulo 3 e o ângulo 7. Então esses ângulos aqui, o ângulo 1 e o ângulo 5, 4, 8, 2 e 6, 3 e 7, eles vão coincidir quando eu encostar uma reta na outra. Então ângulos correspondentes são ângulos congruentes. Tá? Observe que são ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? São ângulos que têm a mesma medida. Então o ângulo 1 tem a mesma medida do ângulo 5, o ângulo 4 tem a mesma medida do ângulo 8, o ângulo 2 tem a mesma medida do ângulo 6, e o ângulo 3 tem a mesma medida do ângulo 7. Então, ângulos correspondentes são ângulos congruentes. São ângulos
congruentes. Lembrem, ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida. Então aqui no lugar desse E, eu vou substituir pelo símbolo de congruência. O ângulo 1 é congruente ao ângulo 5. O ângulo 4 é congruente ao ângulo 8. O ângulo 2 é congruente ao ângulo 6. E o ângulo 3 é congruente ao ângulo 7. Se o ângulo 1 for 30 graus, o ângulo 5 também vai ser 30 graus. Se o ângulo 2 for 60 graus, o ângulo 6 também vai ser 60 graus. Então, ângulos correspondentes são ângulos congruentes. Tá? Agora, vamos observar aqui o seguinte. Se eu tomar o ângulo 3, o ângulo 4, o ângulo 5 e o ângulo 6, vou tomar esses quatro ângulos, o ângulo 3, ângulo 4, ângulo 5 e ângulo 6. O que eles têm em comum? O que esses ângulos têm em comum? 3, 4, 5 e 6. Eles estão aqui entre as paralelas. Eles estão aqui entre as paralelas. São ângulos que estão aqui entre as paralelas. Então a gente diz que esses ângulos são ângulos internos, tá? Então internamente aqui, ó, ângulos internos. Esses ângulos são chamados de ângulos internos. Tá? Tem os seus ângulos internos, são ângulos que estão aqui entre as paralelas, tá? Ângulos que estão entre as paralelas, o 3, o 4, o 5 e o 6, são ângulos internos. Os ângulos que estão fora das paralelas, aqui, nessa região aqui, o ângulo 1, 2, 7, 8, são ângulos externos. Então eu tenho ângulos externos. Ângulos externos. Quem são os ângulos externos? O ângulo 1, o ângulo 2, o ângulo 7 e o ângulo 8. Tá? Então as paralelas, quando você tem aqui as paralelas, fazendo aqui um desenho, você tem aqui as paralelas, ângulos que estão aqui são chamados ângulos internos. Tá? E os ângulos que estão aqui nessa parte de fora, tá? São chamados ângulos externos. Para ficar bem mais claro, tá? Então, quem é que está aqui nessa região? Quem está aqui nessa região? O ângulo 3, 4, 5 e 6. Então, eles são ângulos internos. Quem está aqui fora, nessa região de fora das paralelas aqui? O 1, o 2, o 7 e o 8. Então, eles são ângulos externos. Agora, vamos olhar para a transversal. Vamos olhar agora só para a transversal. Quando eu olho para a transversal, na reta T, eu observo que tem ângulos que estão aqui desse lado. E tem ângulos que estão do outro lado. Quem é que está aqui desse lado? O ângulo 1, o ângulo 4, o ângulo 5 e o ângulo 8. Então, esses ângulos que estão aqui desse lado, eles são chamados de ângulos colaterais. Então, são 1, 4, 5 e 8, são chamados de ângulos colaterais. Ângulos colaterais. Por quê? Porque eles estão do mesmo lado. Do mesmo jeito, o ângulo 2, o ângulo 3, o ângulo 6 e o ângulo 7. Então, o ângulo 1, 4, 5 e 8 são ângulos colaterais. O ângulo 2, 3, 6 e 7 também são ângulos colaterais. Tá? Porque são ângulos que estão do mesmo lado da transversal. Então, ângulos colaterais 1, 4, 5 e 8. Ângulos colaterais 2, 3, 6 e 7. Porque estão do mesmo lado da transversal. Então, chamados de ângulos colaterais. E se eu tiver um de um lado e o outro do outro lado, como são chamados? Se eu tiver, por exemplo, o ângulo 1 aqui e aqui o ângulo 6. Observe que um está desse lado e o outro está desse lado. Então, eles são chamados de ângulos alternos. Alternos. Por quê? Um está de um lado, está transversal, e o outro está do outro lado da transversal. Então, são ângulos alternos. Tá? Então, agora que nós já vimos essa nomenclatura, que é muito importante,
nós vamos relacionar agora os ângulos aqui. Vamos lá. Vamos começar aqui. Ângulos correspondentes. Lembrando, o que são ângulos correspondentes? É você imaginar que a reta R vai coincidir com a reta S. Então, você vai ver que o ângulo 1 vai coincidir com o ângulo 5. O ângulo 1 vai coincidir aqui com o ângulo 5. Então, nós temos o ângulo 1 e o ângulo 5. Que o ângulo 2 vai coincidir com o ângulo 6. Então, nós temos o ângulo 2 e o ângulo 6. Que o ângulo 3 vai coincidir com o ângulo 7. Então, nós temos o ângulo 3 e o ângulo 7. E que o ângulo 4 vai coincidir com o ângulo 8. Então, esses são ângulos correspondentes. Tá? Lembrando que ângulos correspondentes são ângulos congruentes, possuem a mesma medida. Agora vamos ver aqui quem são os ângulos alternos internos. Alternos internos. Lembra? Alternos está de um lado da transversal e do outro lado. Internos está aqui entre as paralelas. E a gente vai comparar sempre os ângulos daqui dessa transversal com essa reta, da transversal com essa outra reta. Eu vou comparar ângulos daqui e aqui. Então, se eu tomo um ângulo alterno, tem que estar desse lado. Interno, tem que estar aqui entre as paralelas. Se eu tomo um ângulo 4, por exemplo. Se eu tomo um ângulo 4. Aqui. Quem é o ângulo que está do outro lado, que é interno? O ângulo 6. Então, 4 e o ângulo 6. Então, observe. O ângulo 4 está aqui e o ângulo 6 está aqui do outro lado. Então, eles são internos, porque estão entre as paralelas, e são alternos, porque um está de um lado e o outro está do outro lado da transversal. Então, em lados opostos da transversal. Então, eles são alternos internos. Assim como o 3 e o 5. Assim como o 3 e o 5. Também são alternos internos. Né? E vamos pegar agora alternos externos. Alternos externos. Alternos. Mais uma vez. Está de um lado, está do outro. Externo agora. Porque está aqui na região de fora das paralelas. Então, se eu tomo o ângulo 1. Se eu tomo o ângulo 1. E está aqui desse lado. Quem é o outro que é externo? Que alterna ele é externo? O ângulo 7. Então, 1 e o 7. Observa que o 1 está aqui desse lado e o 7 está aqui desse lado. Os dois estão do lado de fora. Né? Então, eles são alternos, porque estão em lados opostos. E são externos, porque estão fora das paralelas. Então, são alternos externos. O 2 e o 8. O ângulo 2 e o ângulo 8. Também são alternos externos. Alternos. Um está desse lado da transversal, o outro está desse outro lado da transversal. E externo, porque estão do lado de fora. Então, 1 e o 7, o 2 e o 8 são alternos externos. Agora, vou chamar aqui de colaterais. Quem são os ângulos colaterais? Ou seja, o mesmo lado da transversal, colaterais, só que colaterais internos. Colaterais internos. Mesmo lado, 4 e o 5. Estou pegando aqui interno, está entre as paralelas. E mesmo lado, então é o 4 e o 5. Então eu tenho aqui o 4 e o 5. Assim como eu tenho também o 3 e o 6. 3 e o 6. São colaterais, estão do mesmo lado da transversal. E são internos, porque estão aqui nessa região, entre as paralelas. Colaterais internos. E por último eu tenho os colaterais externos. Colaterais externos. Quem são os colaterais externos? Colaterais, mesmo lado da transversal. Externo, lado de fora. Então, se eu pego o ângulo 1, que está aqui desse lado, quem é que está do outro lado, do mesmo lado, que é colateral, do mesmo lado, só que na região de fora? O ângulo 8.
Então, o ângulo 1 e o ângulo 8, que são colaterais externos. O 2, que está aqui de fora também. Aqui, quem vai estar aqui? O 7, mesmo lado, só que está um fora e o outro também está fora, então são externos. E colaterais por causa do mesmo lado aqui da transversal. Então, 2 e o 7. Então, essa nomenclatura é muito importante para questões que não envolvem desenho, né? Porque quando você olha para o desenho, é mais fácil de identificar. Mas quando vem aquela questão que é literal, né? Aí aparecem as palavras, ângulos correspondentes, alternos internos, alternos externos, colaterais internos, colaterais externos. Então é bom você saber o que significa cada palavra, tá? Que não é muito difícil de fazer. É só você observar como está aqui e fazer um exercício aí de estudar, de repetição, que você vai memorizar isso com certeza. E tentar visualizar, né, no desenho, tentar visualizar. Aqui eu não tenho como mostrar de maneira prática, mas aí você pode fazer. Você constrói aqui duas retas paralelas e mede esses ângulos com o transferidor. Você pode medir com o transferidor, como eu já expliquei como é que mede, né, o ângulo no transferidor. Aí você coloca os valores e você aproxima as retas aqui. E você vai ver que esses ângulos aqui, o ângulo 1 vai ter o mesmo valor do ângulo 5. E o ângulo 4, o mesmo valor do ângulo 8. E o ângulo 2, o mesmo valor do ângulo 6. E o ângulo 3, o mesmo valor do ângulo 7. Os ângulos vão coincidir, ter o mesmo valor. São ângulos congruentes, né? Então, a gente dá o nome para esses ângulos de ângulos correspondentes, que são esses aqui, né? Os ângulos correspondentes são ângulos congruentes, possuem a mesma medida. Partindo desse ângulo correspondente, eu vou mostrar aqui a propriedade de cada um aqui, rapidamente. Vamos ver aqui. Vou começar aqui pelos alternos internos, tá? Eu vou ali para o outro lado para ficar mais fácil de entender. Então vamos ver aqui. Vamos pegar aqui o 4 e o 6. Vamos fazer aqui um desenho. 4 e o 6. Vamos fazer aqui um outro desenho. Vamos pegar agora aqui só o 4 e o 6, que são alternos internos. O ângulo 4 está aqui embaixo. E o ângulo 6 está aqui. Então são alternos internos. Então vamos observar o seguinte. Eu vou trazer essa reta aqui para coincidir com essa. Quando isso acontecer, onde o ângulo 4 vai ficar? Vai ficar bem aqui, porque observa que o ângulo 4 e o ângulo 8 são correspondentes. Então esse ângulo 4 vai, quando essa reta aqui transladar para cá, ele vai aparecer bem aqui, ó, o ângulo 4, que são correspondentes, né? Aí, quando ele vier para cá, observa o que vai acontecer. Olha aqui um vértice e olha só aqui esse ângulo e esse ângulo. Nós já vimos esse desenho, né? É familiar isso. Esse ângulo 4 e esse ângulo 6 vão ficar OPV, opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então isso significa dizer que o ângulo 6 e o ângulo 4 são congruentes. Daí nós concluímos o seguinte: ângulos que são alternos internos, 4, o 6, o 3 e o 5, são ângulos também congruentes, assim como os ângulos correspondentes, tá? Então alternos internos são ângulos congruentes também, tá? Assim como os ângulos correspondentes. Agora vamos fazer um outro desenho para verificar aqui alternos externos. Vamos pegar aqui, por exemplo, o 1 e o 7. Então, o 1 está aqui e o 7 está ali aqui. Então, observe, eles são alternos, porque olhando para a transversal, um está aqui do outro lado, o outro está do outro lado. Então, como estão aqui do lado de fora das paralelas, são alternos externos. Então, vamos fazer aquele exercício dos ângulos correspondentes. O que vai acontecer? Quem é o ângulo aqui, ou eu vou trazer um para cá, você poderia levar o 7 para lá, tanto faz, tá? Eu vou levar o 7 para lá agora. Quem é o ângulo correspondente ao ângulo 7 aqui? Observando aqui, ó, é o 3, ó. 3 e o 7 são correspondentes. Se eu imaginar que elas vão coincidir, o 7 e o 3 são correspondentes. Ou seja, então eles são congruentes. Então essa medida aqui é igual a essa daqui. Então eu posso pegar o 7 e desenhar ele bem aqui. Essa medida aqui é igual a essa. De novo eu tenho aqui, ó,
ele fica OPV com o ângulo 1. Então o ângulo 7 e o ângulo 1 são opostos pelo verso, logo são congruentes. Então alternos externos também são ângulos congruentes. Ângulos correspondentes são congruentes, ângulos alternos internos são congruentes, ângulos alternos externos também são congruentes. Agora vamos observar aqui colaterais. Vou fazer aqui um outro desenho. Tá? Vou fazer aqui um outro desenho. Vou desenhar aqui de vermelho agora. E vou tomar aqui a minha transversal. Então, colaterais. Vou pegar o 4 e o 5. O 4 está aqui. E o 5 está aqui. Então, observa, estão do mesmo lado, então eles são colaterais, mesmo lado da transversal, são colaterais. Aqui a transversal, estão do mesmo lado, então são colaterais. E estão aqui entre as paralelas, então eles são colaterais internos, né? Colaterais internos. Trazendo o 4 para cá, observa que o 4 e o 8, eles são correspondentes, tá? São congruentes. Então daqui o 4 está aqui o 8. Então esse 4 pode vir para cá. Tem a mesma medida aqui. O 4 tem o mesmo valor aqui. Esse 4 aqui, quando coincide as retas, ele vem para cá. Agora observa como ficou aqui o 4 e o 5 e o 4. Esse desenho aqui a gente conhece, né? Ângulo raso. Ângulo raso, olha. Um ângulo que mede 180 graus. Então, se eu somar o ângulo 5 com o ângulo 4, dá 180 graus. Logo, eles são ângulos suplementares. Então, colaterais internos são ângulos suplementares. Se eu somar o ângulo 4 com o ângulo 5, dá 180 graus. Se eu somar o ângulo 3 com o ângulo 6, dá 180 graus. Então, colaterais internos são ângulos suplementares. Agora, vamos ver colaterais externos. Vou desenhar aqui mais uma vez. Vou tomar aqui o 1 e o 8. Então, 1 está aqui e o 8 está aqui. Observe. Vou trazer vou levar o 8 para lá. Tanto faz, né? Vou levar o 8 para lá. Então, observe aqui. O 4 e o 8 são correspondentes. Ou seja, são congruentes. Então, eu posso tomar esse ângulo 4 e o 8 aqui, também é uma posição. Então, esse 8 eu posso desenhar bem aqui, ó. Mesmo valor. Esse ângulo aqui tem o mesmo valor que esse. São ângulos correspondentes. O 4 e o 8. Aí, de novo, eu tenho aqui, olha, que ele somado com o ângulo 1 dá um ângulo raso. Ângulo raso, ângulo de 180 graus. Então, eles são também suplementares. Então, colaterais internos são suplementares. Colaterais externos são suplementares. Ângulos correspondentes são congruentes. Alternos internos são congruentes. Alternos externos são congruentes. Só colaterais internos e colaterais externos que são suplementares. Então fica fácil de você memorizar, né? Então vou aqui fazer um resumo, escrevendo aqui o seguinte. Fazer um resumo aqui tudo que eu falei. Então vamos lá. Ângulos correspondentes são congruentes. Escrever aqui a palavra congruentes. Alternos internos também são congruentes. Alternos externos também são congruentes. Colaterais internos são o quê? Colaterais internos são ângulos suplementares. Tá? Colaterais internos são ângulos suplementares. Suplementares. Colaterais externos também são suplementares. Suplementares. Então esse é um resumo desse assunto de paralelismo. Tá? Com esse assunto aqui a gente vai resolver vários exercícios e vamos usar esse assunto daqui para frente para quando estivermos estudando triângulo e outras figuras geométricas planas. Tá? É importante resolver exercício e fixar bastante esse assunto, principalmente os nomes.
e aqui reconhecer os ângulos, né? Parece difícil, mas com exercícios e com estudo, você consegue aprender isso muito rapidamente. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.